Olá, boa tarde, sejam bem-vindas. Tem mais gente chegando. Olá, oi Fê, que saudade, que bom te ver. Muito bom, saudade. Ai, que delícia ter você aqui com a gente. Você tá bem? Eu digo mesmo, estava com saudade já. Graças a Deus. E você, meu bem? Tudo Tudo bem bem? também, graças a Deus, Que caminhando bom. bem. Bom, vamos lá, olá Lena, seja bem-vinda, você tá bem? Oi, tudo bom? Ótimo. Então tá bom. Quem tá aqui mais com a gente? Ludmila, boa Tudo tarde. bem? Tudo ótimo, e você? Tudo Bem bem, também, Lê? graças a Então Deus. tá bom. Andréia, Ari, Jéssica. Duas, a gente tem duas Jés na turma. Quem mais tá aqui? A Rê. Olá. Tudo bom, meninas? Ixi, sou eu como Renato. Deixa eu ver aqui se alguém no grupo falou alguma coisa. Tranquilo. Vou dar mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais alguém, tá? Tá bom. Vamos aguardar e aí a gente já começa. Até que a turma tá cheia para ser à tarde, né? Segunda-feira à tarde. Tá. Eu achei que era 17, levei um susto quando eu vi que era às 14, mas eu corri tanto. Hoje tem live comigo e com a Lu no final do dia, então por isso que a aula Uhum. tá saindo um Eu pouquinho mais vi, cedo. É, 17. você sabe que a gente nunca consegue dar uma aula de 1 hora, né? Então, Quem não fez, vou avisando, tá? É é duas, são mesmo. duas. Eu vou me apresentar logo mais. Deixa eu ver que tem gente conversando no chat. Eu não sei quem que é o Galax, mas boa tarde, Galax. Tudo bem? Depois você puder falar o seu nomezinho aqui, que aí a gente consegue interagir melhor. Deixa eu já Ah, meu óculos, compartilhar que eu não estou minha tela enxergando com aqui agora no chat. vocês. Bom, eu acho que já deram uns 2 minutinhos. Eu acho que quem tinha que entrar já entrou, né? Uhum. Bom, deixa eu ver aqui. Tá bom. Bom, vamos lá, boa tarde. Já começando a semana, né? Espero que vocês gostem da aula que a gente preparou aqui com muito carinho. Hoje a gente vai falar sobre o mercado plus size. Para quem não me conhece, sou a Juliana Queiroz, logo mais eu vou me apresentar. Mas eu não sei se todas aqui já fizeram as aulas da Ecole. Então, eu vou apresentar rapidamente a escola, tá? Então, a Ecole Supérieure de Relooking é uma escola de consultoria e coaching de imagem, que está no Brasil desde 2012, mas ela foi fundada em Paris, na França, em 2010. Hoje a gente está presente em quase todos os lugares do mundo. A gente está, né, além da França e do Brasil, na Itália, na Inglaterra, na Índia, na Suécia, aqui comigo, no Canadá, e logo mais a gente também está indo para a China. E a gente tem um lema. Xena? Pois é, a gente só não chegou Xena! lá ainda por causa do coronavírus, que aí a Sophie não conseguiu viajar, mas estamos chegando lá logo mais. Bom, e a gente tem o lema Ser para Vestir. Então, a escola, não sei se todas aqui já conhecem, a gente traz um olhar um pouco diferente em relação à consultoria de imagem, né? Depois vocês olhem lá no nosso site, a gente tem o nosso manifesto que sintetiza bem aquilo que a gente acredita, que a consultoria ela é uma ferramenta de autoconhecimento e que às vezes a gente precisa conhecer as regras justamente para quebrá-las. E é com esse olhar hoje que a gente vai trazer esse assunto do mercado plus size. Eu sou Juliana Queiroz,
eu me nomeio como estrategista de imagem pessoal. Eu trabalho com consultoria de imagem, com personal branding, visagismo. Eu faço atendimentos individuais, também trabalho com treinamentos e workshops. O meu foco é mais profissional, então a maioria dos meus clientes me procuram pelo viés profissional. Também trabalho com mentorias aqui na escola, trabalho bastante com treinamentos corporativos. Sou professora da Ecole Brasil, diretora da Ecole Nordics, agora também professora preciso até atualizar aqui, da Ecole London. Sou trainer do Instituto Vida Exponencial e também sou consultora de imagem na Wise Marketing, que é uma agência de branding, ok? Então, isso daí são alguns dos projetos que eu estou envolvida. E aí, meninas, depois, como a gente é uma aula e o tempo é um pouquinho curtinho, depois eu peço para vocês se apresentarem lá no grupo, coloquem o Insta de vocês, que é uma forma do grupo ir se conhecendo, da gente criar laços, daqui podem sair parcerias, né? Os outros cursos, as outras aulas que a gente fez, a gente tem um feedback bem gostoso das alunas, que elas acabam se conhecendo melhor, vendo coisas em comum É ali, muito legal. não é? E acaba virando uma rede de apoio muito gostosa. Então, assim, depois, se vocês puderem, né, aproveitar o grupo do WhatsApp para isso, é bem legal. Bom, eu vou fazer o alinhamento agora com vocês de algumas expectativas e combinados. Tirar o vídeo aqui, peraí. Se vocês quiserem ficar com o vídeo, pode ficar, tá, Fê? A gente Mas não pesa, não? Então, que a gente ajustou lá com o pessoal do Zoom, e aí agora não tem problema ficar com vídeo. Essas aulas de uma hora e pouco, não tem problema. Pode ficar se você quiser. Eu até gosto que ficam com vídeo, porque eu me sinto muito solitária aqui falando, então é bom ver a carinha de vocês. Exato, obrigada. Bom, algumas orientações, né, alguns combinadinhos. A gravação da aula, ela é disponibilizada na plataforma EAD para vocês, tá? Então, a gente está fazendo aula ao vivo, mas a gravação depois vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Normalmente, eles levam um dia útil para colocar essa aula na plataforma. Então, provavelmente, essa aula vai estar amanhã para vocês lá. Para entrar, e-mail, entrar lá no site da escola, entrar na parte do EAD, coloca o e-mail de vocês e a senha. Se vocês tiverem alguma dificuldade em relação a isso, vocês podem lá no grupo chamar o @ eu sou Ecole, que as meninas do suporte ajudam vocês, tá? Essa apresentação vai virar um e-book, vocês vão ver que ela tem bastante informação, bastante escritinho, porque ela vira um e-book. Eu até gosto mais de trabalhar com imagens, mas como ela acaba virando um e-book para ficar para vocês, então eu tento deixar o mais detalhado possível, tá? Então isso daqui também vai ser disponibilizado para vocês depois lá na plataforma EAD, ok? Vocês vão poder assistir essa aula e ter acesso vocês podem baixar depois o e-book, enfim, tudo isso por 30 dias. O grupo do WhatsApp também fica ativo por 30 dias. E aí vocês podem ir tirando as dúvidas de vocês, conforme vocês forem surgindo depois que vocês assistirem a aula, tá? Normalmente a gente responde essas dúvidas em horário comercial, tá? De segunda a sexta-feira. Eu atualmente moro na Suécia, então eu tô 5 horas de diferença de vocês. Então, assim, pode ser que vocês me mandem, eu responda no dia seguinte, ou enfim, que a gente tenha aí um delay de horário. Mas assim, eu sempre respondo, nem que demore um dia, mas eu sempre respondo vocês. Claro de que fim de semana a gente dá uma pausa, ok? E as dúvidas são sempre pertinentes ao conteúdo, ao que a gente for falando aqui na nossa aula. Durante a aula, vocês podem ficar com a câmera ligada, como eu falei, eu até gosto, tá? Os microfones, a gente pede para eles ficarem desligados, para acabar não causando interferência. E a gente pode ir concentrando durante a aula as dúvidas pelo chat, tá? E aí, no final, quando a gente finalizar o conteúdo, a gente abre. Eu paro de compartilhar que a gente abre, vocês podem abrir os vídeos, o áudio, e a gente faz aí uns 5 minutinhos aí de bate-papo, tá bom? Outra coisa, valorizem o investimento de vocês. Então, assim, preservem esse material que a gente construiu com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, com muita pesquisa para vocês, tá? Não divulguem para outras pessoas que não fizeram esse aulão, em respeito a vocês, né? O investimento de vocês e também em respeito à escola. Porque a gente preparou isso aí, né, com muito amor, e a gente está fazendo esses aulões com valores, assim, bem acessíveis, justamente para que mais pessoas consigam aí participar, certo? Esse conteúdo é da Ecole, então, assim, se vocês quiserem se inspirar para daqui vocês fazerem conteúdo próprio de vocês, não tem problema, vocês podem se inspirar, né, mas a gente toma cuidado com a cópia e
se vocês forem se inspirar, sempre coloque lá dentro das suas referências, citem a escola, tá bom? Então, isso é uma questão ética. E se vocês quiserem fazer stories durante a aula, fiquem à vontade. E aí, se vocês sentirem, se vocês quiserem, vocês podem marcar o perfil da Ecole, @Ecole Brasil, lá no Instagram, e o meu @Juliana Queiroz, ok? Que aí depois a gente compartilha aí também. E é bem gostoso a gente ir criando essa rede, certo? Então, esses são os combinadinhos. E agora, alinhamento de expectativas sobre o conteúdo. Então, a gente vai falar sobre quebra de padrões, a gente vai falar sobre desconstrução da consultoria de imagem, a gente vai falar sobre a técnica do espelho e mudança de perspectiva, que é um exercício que a gente pode fazer com a nossa cliente. A gente vai falar um pouco sobre o corpo gordo e sobre styling e um pouco sobre a Moda Plus. Lembrando que essa é uma aula, então a gente às vezes não consegue se aprofundar em todos os conceitos, mas a gente vai trazendo um pouquinho de cada coisa, tá? Outra coisa também, essa aula foi muito bem pensada para que a gente desconstrua os conceitos que existem na nossa sociedade. Então, assim, não é uma aula onde a gente vai ficar falando o que alonga, o que afina, o que emagrece, né? A gente quer trazer um outro olhar aqui para essa relação do corpo e para esse conceito, né, do que é o plus size e de como a gente pode humanizar a consultoria de imagem. Então, é bem importante que a gente deixe isso bem alinhado. Até quando nós pensamos nesse curso, a gente pensou realmente em trazer uma outra perspectiva, em sair um pouco disso que tem no mercado, né? Porque no mercado a gente vê muito isso, né? Ah, plus size, então vamos alinhar, vamos alongar, né? E é sempre, né, decote V, e aí é linha vertical, enfim. E, na verdade, a gente quer realmente trazer mais liberdade para isso, ok? Então, vamos lá. Como é uma aula, então, assim, eu meio que vou engatando aqui a primeira, mas vocês podem ir mandando as dúvidas e eu vou de tempos em tempos olhando e vou respondendo para vocês, tá? A aula, mais ou menos, vai demorar 1h30, ok? Dependendo da interação, pode ser que demore um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre quebra de padrões, né? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que nós temos um padrão de beleza vigente hoje e sempre tivemos durante a história. Depois eu vou mandar um videozinho lá no grupo. Algumas pessoas pode ser que já conheçam, que fala sobre o padrão de beleza durante diversas épocas, né, da história humana. Então, a gente sempre teve algum padrão de beleza vigente que estava ligado com o comportamento da época, com questões ali da época. Hoje a gente tem, né, o padrão da mulher mais malhadinha, mais magrinha, né, que tem aí alguns atributos corporais, e esse é o padrão vigente hoje. E ao contrário disso, infelizmente, a gente tem a questão da gordofobia, né? O que é a gordofobia? É o preconceito em relação à pessoa gorda, porque aquela pessoa não está dentro daquele padrão de beleza que é vigente hoje. E a gente vê aí alguns filmes, hoje a gente está até mudando um pouco isso. No final da apresentação eu coloquei para vocês alguns livros, algumas séries e alguns filmes, tá? Que são protagonizados por pessoas gordas. Então, depois vocês podem fazer essa pesquisa melhor. Mas se a gente lembrar aí, filmes da década de 90, até filmes dos anos 2000, enfim, tinha muito essa questão de bullying, né, com as pessoas gordas nos filmes. Então, a desqualificação da pessoa gorda, da marginalização dela. Então, infelizmente, dentro da nossa sociedade tinha muito isso. E aí, o termo plus size, ele é usado hoje como um termo mercadológico, né? E a palavra gordo ou gorda, ela é uma característica física. Então, assim, infelizmente, hoje, dentro da nossa sociedade, essa palavra, às vezes, está ligada com o quê? Com gordo, com preguiça, com doença, enfim, não quer saber de nada, né? E aí isso não é verdade, foram questões culturais que foram atreladas a isso e que, infelizmente, por conta de filmes, de revistas, de piadas, né? Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e eu estava vendo aquelas, tipo jornal antigo, sabe? Que não era nem com foto, era com desenho. Gente, tinha cada coisa bizarra, assim, sabe? Falando de... Isso, assim, década de 30, década de 40.
assim, umas coisas muito, muito bizarras, assim, falando que a pessoa tinha que emagrecer, falando mal de pessoas gordas, enfim. Então, infelizmente, essas características foram linkadas a esse adjetivo. E, na verdade, gordo ou magro é uma característica física e ponto. Não tem a ver se é bom ou se é ruim, né? É uma característica. Então, a gente vê aí alguns ativistas, eu coloquei aqui também na apresentação, alguns Instagrams para vocês seguirem, que eles trazem essa visão, né? De que, olha, o meu corpo é um corpo gordo, eu sou uma pessoa gorda e tá tudo bem, ok? E o plus size é o termo que a gente usa na moda, né? É um termo mercadológico. Se a gente parar para pensar, não deveria ter uma distinção entre moda e moda plus size, ou uma distinção em consultoria e consultoria plus size. Na verdade, tudo isso deveria ser uma coisa só, porque todos nós temos corpos, né? Todos os corpos são normais, certo? Não deveria ter essa diferenciação. A gente tem aí alguns movimentos que trabalham esse olhar para o corpo de uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais amorosa, né? E de uma maneira que realmente quebra esses padrões. E um deles é o Body Positive. A gente teve um movimento que é o NAFA, que ele foi criado na década de 60, tá? Que foi o primeiro movimento que começou a olhar essa questão do corpo gordo. E aí, e o NAFA, ele existe até hoje, começou lá nos Estados Unidos. Então, são pessoas que são gordas e que, enfim, estão ali porque elas querem realmente desconstruir essas questões que foram relacionadas a essa característica, e pessoas que são simpatizantes, tá? E surgiram outros movimentos também, mas hoje alguns outros movimentos morreram pelo caminho, mas esse ainda continua vivo. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisada lá no Google. Enfim, e um movimento que começou na década de 90 e em 2000 veio aqui para o Brasil na década de 2010, se não me engano, deu esse boom aqui no Brasil, que foi o Body Positive. Se não me engano, foi em 96 que ele começou, em 2010 que ele veio para o Brasil. Então, é pra gente o quê? Olhar para o nosso corpo de um jeito mais positivo, né? Independente se a gente está no padrão ou não. Então, sendo que quem está fora do padrão é o normal, né? Porque o padrão, gente, se a gente parar para pensar, para ter aquele corpo magro, aquele corpo esbelto, enfim, que é o nosso padrão hoje, é muito sacrifício se você não nasce com aquele biótipo, né? Então, assim, para você chegar naquilo, a alimentação é muito tempo, é academia, é tudo isso, e tem gente às vezes que não chega porque não está no biótipo da pessoa, certo? E a diversidade, ela é o normal. Ok? E falando sobre quebra de padrão, a inclusão é um processo que acontece aos poucos. Então, como a gente conversou dentro da nossa cultura aí nos últimos 100 anos, a gente teve essa construção do corpo gordo, de não ser saudável, de ser preguiçoso e de, infelizmente, ter aí alguns atributos relacionados ali que não são verdade, né? E aí acabou criando esse olhar negativo em relação a isso. Então, hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem... Tem gente chegando... Acho que foi. Bom, com as redes sociais a gente abriu voz para as pessoas, porque antes era assim, eram as revistas, eram as novelas, elas que ditavam, né? E elas foram, dentro da história, elas foram decisivas nessa questão da amplificação daquele padrão. E aí, a gente teve uma desconstrução disso com as redes sociais, onde as pessoas começaram a ter voz, né? Onde na internet todo mundo tinha o seu próprio canal de você falar aquilo que você pensa e de você encontrar pessoas que eram iguais a você. Então, aí a internet ela trouxe acessibilidade para todo mundo se posicionar. E aí a gente diz que agora, no século XXI, é redescoberta do corpo gordo. Por quê? Porque essa aula aqui que a gente está tendo, essa discussão aqui que está tendo, ela começou a surgir coisas que não existiam algum tempo atrás, né? Então, isso é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E eu trouxe aqui para vocês uma capa da Cosmopolitan, tá? Que é com a Tess Holliday. Ela é uma modelo, blogueira e maquiadora. Ela apareceu na capa de uma revista super conhecida.
e que normalmente são modelos, né, magras, enfim, que aparecem nessa revista. E ela foi a primeira mulher gorda a ser agenciada por uma grande agência em Londres. Eu até coloquei aqui o perfil dela, não sei se vocês conhecem, na apresentação tá, ela é uma mulher incrível, assim, eu sigo ela, eu gosto de seguir, então é muito legal. A gente precisa, todos nós, ajustarmos o nosso olhar, porque também a gente está acostumado com o olhar do padrão, né, da moda padrão, do corpo padrão. Então a gente também precisa ajustar o nosso olhar. Então por isso que é importante a gente olhar esse movimento, seguir pessoas, né? Eu deixei vários perfis aqui para vocês seguirem depois, para a gente começar a se acostumar que isso é normal, né? Que o corpo gordo é normal, que o corpo gordo ele pode estar na moda, né? Ele também é bonito, certo? E outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, algumas percepções de pessoas em relação ao seu próprio corpo, tá? Então, são falas de mulheres e a gente tem que perceber que existem diferentes percepções. Se a pessoa está ou não está no padrão, ela pode ter uma percepção diferente da outra pessoa em relação ao seu próprio corpo. Então, a gente tem aqui, estar acima do peso é uma preocupação que une todas as mulheres, negra, branca, oriental, jovem e velha. Então, tem pessoas que acreditam nisso, né? Que estar acima do peso é um problema. Certo? Não posso estar gorda porque vou sofrer preconceito, não serei sexy. Tem pessoas que acham que elas não podem ser sexy porque elas acham que elas estão gordas, que elas estão acima do peso. Existem mulheres que vinculam a felicidade ao dígito da balança ou ao número do manequim. Então, tem pessoas que para elas, não, o dia que eu vou ser feliz, eu estarei usando 38, ou estarei usando 40, ou estarei usando esse tipo de roupa. E por que é para a gente começar a olhar isso? E a olhar com empatia, né? É compreender que tem pessoas que têm esse olhar para si, essa crença, e a gente tem que olhar isso com empatia. E também tem outras percepções, como nem toda gorda quer parecer magra. Então, tem pessoas que não estão no padrão e elas estão bem com elas mesmas, né? Por que que eu, consultora, vou querer chegar, ela vai me contratar e eu vou querer alongar ela se ela não quer alongar? Eu tenho que entender o que a minha cliente quer. Eu quero expressar quem eu sou, ok? Então, vamos compreender aqui qual é o seu caminho para a gente expressar quem você é por meio das vestimentas, né? Então, e não necessariamente colocar ela dentro de uma harmonização que a gente aprende, tá? É compreender, entender o que a cliente quer para a gente trabalhar em cima do que a cliente quer. E quando uma mulher magra diz que está gorda, me sinto desrespeitada. Essa foi uma frase também que uma pessoa trouxe, essa questão, né, que dentro da moda, a gente considera o plus size algumas marcas acima do 44, acima do 46, né? E essa foi uma fala de uma moça que ela vestia esses tamanhos, quando a gente fala mercadológico, né, plus size, e ela falava assim, nossa, às vezes chega uma amiga magra, e aí ela fala que tá gorda, eu me sinto ofendida porque ela não tá gorda, é eu que sou gorda, né? Então, são diferentes perspectivas, e isso também pra gente entender a nossa fala, como a gente tá comunicando, o que a gente tá falando, como a gente tá falando, né? Como a gente tá interagindo com as pessoas, ok? E aí, pra gente finalizar... Para a gente ir finalizando em relação à diversidade das percepções, é necessário a gente treinar o nosso olhar de uma forma positiva em relação à nossa própria aparência e também a do outro. Então, para a gente conseguir trabalhar a imagem do outro, o corpo do outro, a gente também tem que começar a olhar para o nosso próprio corpo. E destruir rótulos é um exercício diário, né? Então, a gente tem rótulos aí dentro da nossa sociedade e a gente precisa desconstruir internamente também os nossos próprios rótulos. A Lena. Mas se a cliente se incomoda com a barriga saliente ou com o corpo achatado, a gente não trabalha com alongamento? Então, Helena, repetindo aquilo que eu disse, a gente tem que ouvir o que a cliente quer. Se a minha cliente quer, se ela chegou até mim, ela falou, Juliana, eu quero parecer magra, eu quero alongar, eu quero isso, ok, então eu vou usar as regras para minha cliente ser feliz, ok? Para ajudar a minha cliente em cima daquele objetivo dela. O que a gente está querendo trazer aqui é que não é todas as clientes que querem isso. Às vezes a cliente, ela vem te buscar porque ela quer se expressar, porque ela quer aprender a usar cores, porque ela quer aprender a usar estampa, mas não porque ela quer alongar, ok? Então, assim, é ouvir a tua cliente e aí, em cima disso, a gente trabalha com ela, certo?
Poderia dar exemplos, por favor, sobre essas regras? Que regras, Markelly? Está falando o quê? Regra de alongar, é isso? Eu vou falar um pouquinho mais à frente se for isso, tá? Se não for, aí você me avisa, ok? Não sei se eu compreendi sua pergunta. Ai, peraí que eu fechei. Deixa que eu subi uma mensagem. De alongar e parecer mais magra, eu já falo, tá? Isso a gente já aprende na formação de consultoria de imagem, a gente já aprende essas técnicas, né? De alongar e de parecer mais magra. Mas eu vou comentar logo adiante, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês, não sei se vocês já assistiram esse filme, tá? Então, o que você faria, que é o I Feel Pretty, né? E aí fica a pergunta, o que você faria se você não precisasse se preocupar com peso? E aí no filme é o seguinte, ela se acha fora do padrão, ela acaba sofrendo um acidente e ela acorda se vendo de um outro jeito, né? Ela se acorda se vendo mais bonita, se vendo magra, enfim. E aí ela começa a agir de um jeito diferente. E aí uma das falas do namorado, que acaba virando namorado dela lá no filme, dando spoiler já, you know who you are, você sabe quem você é e você não se importa com como o mundo te vê, né? O que os outros falam de você, enfim. Porque ela estava tão feliz, ela se sentia tão bem com ela mesma. E aí dentro do filme, enfim, depois vocês assistam, tem pessoas dentro do padrão e ela inspira essas pessoas. Quando ela, mesmo não estando dentro do padrão, ela começa a agir de uma outra forma, porque ela começa a se ver de uma outra forma. E a consultoria tem esse poder, né? A gente tem o poder de ajudar as pessoas com que elas consigam se observar de um jeito diferente, né? A terem mais amor por elas mesmas, pelo corpo delas. Então, depois vocês assistam, quem ainda não assistiu. É um filme divertido, é bem gostoso. A Lud. Ju, se a cliente tem baixa autoestima por ser gorda, como conduzi-la a esse lar de autossatisfação com o corpo dela? Lud, eu vou explicar aqui para vocês uma técnica que a gente usa, tá? Aqui na escola, que é a técnica do espelho. E aí é uma forma da gente fazer a nossa cliente olhar com mais amorosidade para o corpo dela e também a maneira como que você vai conduzir esse processo, tá? Então, assim, sendo acolhedora, trabalhando a empatia. Então, tem um curso que eu dou, esse é um aulão só, mas tem um curso que eu dou com a Luísa, que a gente fala sobre morfologia corporal, método livre de regras, onde a gente tem uma aula que a gente só traz técnicas para vocês trabalharem essa parte do corporal com a cliente de vocês. Então, são 2 horas, a gente já traz um monte de técnica para isso, tá? Aqui eu vou trazer uma só, tá bom? Ótima pergunta, Lúdia, uma dúvida que eu tenho, ok, a gente já fala sobre isso. Andréia, eu fechei a câmera porque tem uma baixinha aqui do meu lado, não tem problema, Andréia. Sem problema. E aqui eu trouxe uma fala da Flúvia. A Flúvia tem um livro, ela é uma modelo plus size, tá muito gostoso. E o livro dela eu até indiquei aqui para vocês na bibliografia que ela diz. Quando entendemos e aceitamos que beleza não segue padrões e que está naquilo que nos faz únicas, passamos a nos enxergar de uma forma mais positiva. E a Flúvia, ela é uma modelo plus size e ela sempre teve uma autoestima muito elevada, né? Não estando no padrão. Ela foi modelo de uma forma muito por acaso, ela foi descoberta por uma pessoa quando ela estava no ônibus, ela conta lá no livro dela, e uma coisa que sempre fez as pessoas ficarem admiradas era isso, era essa maneira como ela tinha essa autoestima não estando no padrão. Doida para fazer esse curso, que legal que ela vai ter, eu acho que, não sei se é esse mês, a gente vai começar uma turma no mês que vem, tá? Mas sou apaixonada, é o meu curso, sabe, do coração, esse de morfologia corporal. E o que a consultoria de imagem, como a consultoria de imagem, né, enfim, pode trazer, ou pode olhar, ou estar ligada a esse assunto. Essa daqui é a Alexandra, não sei se vocês todas conhecem, ela é do canal Alexandrismos, tá? Ela fala muito essa questão do corpo, né? Eu adoro ela. Depois sigam ela tanto no YouTube quanto no Instagram.
ela traz a história dela, enfim, ela tem um livro também onde ela fala bastante sobre essa questão do corpo, tá? Então, a consultoria de imagem, né? Então, desconstrução da consultoria de imagem, a questão de se vestir engasguei aqui, e o vestir de si mesma. Então, vamos lá. As mulheres, elas podem deixar, às vezes, de exprimir quem elas são, com receio de usar alguma roupa, porque ela vai parecer mais magra ou mais gorda, né? Já cheguei a pegar cliente, ai, nossa, eu amei essa estampa, ou amei essa blusa, ou amei essa cor, mas será que eu não vou ficar gorda com ela? Né? Então, às vezes, isso pode acontecer. A questão também da gordura não pode ser um impeditivo para a mulher se significar por meio da vestimenta, expor a sua identidade. Então, assim, nós como consultoras de imagem, se a nossa cliente ela quer usar aquilo, mas ela está com receio, como que a gente pode conduzir esse processo? A gente pode pedir para ela experimentar, pode pedir para ela ver como que você está se sentindo, né? O quanto te incomoda essa questão, né? O porquê que isso te incomoda. Nunca dar respostas, mas trazer reflexões para que a nossa cliente ela comece a ter uma autopercepção, né? O que te impede de usar essa roupa? Por quê, né? De 0 a 10, né? Qual que é a questão aí que tá pegando, né? E, enfim, o que você precisaria fazer para se sentir bem, então, com essa roupa, tá? Então, assim, é trazer essa reflexão e se ela falar, não, estou preparada para usar e eu quero usar, beleza. Ou então, não estou preparada, tá tudo bem. A consultoria de imagem, a gente também precisa trazer um olhar desconstruído. Quando a gente faz a formação, a gente aprende algumas regras, né? Como a gente conversou. Vamos supor, o alongamento. O que seria regrinhas que vão ajudar aquela pessoa a estar alongada? Vamos supor, um look monocromático, né? Um sapato bico fino, um decote V, né? Trabalhar o cabelo mais alto. Que mais? Trabalhar... deixar a mulher com cintura, se a pessoa tiver com uma saia, colocar o sapato nude, né? Mas o nude que seria? Seria o nude da cor da pele da pessoa, certo? Então, são algumas regras, né? Algumas técnicas na consultoria que a gente aprende e que para alongar esse corpo, mas aquilo que a gente conversou. E se a cliente não quiser alongar esse corpo? Mais à frente a gente tem algumas imagens de styling para isso. Ju, estou com... Ah, tá com resício, mas sou a Valesca. Ah, tá bom, tentei tirar, mas não deu certo. Não tem problema, Valesca, obrigada, viu? Por avisar. E aí, o que acontece? Então, na consultoria, a gente, né, aprende... Gente, lembrando que a consultoria foi criada aí, né, no século passado, né, no século XX, a gente está no século XXI, teve o boom na década de 90, e dentro da história da consultoria, quando ela foi criada para um grupo, né, para mulheres, de um grupo seleto, né, brancas, enfim, e dentro de um padrão elitista. Então, a gente tem ali as técnicas da consultoria com esse viés, e hoje a gente está desconstruindo, né, a gente tem um curso incrível com a Luísa e com a Lilian, que elas falam, né, de coloração para pele negra também, que a gente não vê aí no mercado. A gente tem essa aula aqui do plus size, que o que eu tô querendo trazer para vocês é um olhar diferente também, que a gente não precisa só alongar a nossa cliente, né, e enfim. Então, é desconstruir o que é a harmonização, né? Pensando que essa harmonização estética que a gente aprende, ela tá ligada a esse padrão. Mas para a gente fazer uma harmonização, a gente precisa ouvir a nossa cliente. A nossa cliente, ela quer harmonização estética? Ou ela quer trazer a essência dela para fora? Ou ela quer se sentir uma pessoa moderna? Ou ela quer vestir roupas da moda? O que a nossa cliente quer? Certo? Ou ela quer usar um cropped? Ela quer usar uma saia curta? Ela ama o quadril dela gigante, ela quer mostrar o quadril dela gigante, né? Qual o problema, ok? E a harmonização, como a gente falou, ela tá ligada a um ideal de beleza, e aquilo que a gente entende dentro desse conceito de harmonização, que é desarmônico, seria aquilo que está fora do padrão, tá? E o que a gente está conversando aqui hoje é que todos os corpos são bonitos, certo? E todos os corpos, eles merecem ter a sua vez, e que tá tudo bem a gente tá fora nesse padrão. E algumas mulheres, elas às vezes não estão prontas para assumir o seu corpo, às vezes elas não estão preparadas, né? Elas, olha,
eu gosto, eu acho bonito, mas eu ainda não me sinto à vontade para me mostrar para o mundo, né? Eu quero harmonizar, eu quero parecer mais magra, eu quero me encaixar no padrão. E tá tudo bem, certo? Então, nós consultores, a gente tem que ter essa sensibilidade e trabalhar o não julgamento. Se a minha cliente, ela quer estar dentro do padrão, então eu vou ajudá-la a estar dentro do padrão. Mas se a minha cliente não quer, eu vou ajudá-la a que ela expresse quem ela é. Então, é essa mudança de mindset, ok? Essa mudança de pensamento e de trabalhar, como eu falei, um olhar empático e sem julgamento. E aí, falando agora de uma consultoria de imagem mais humanizada. Então, primeiro, ter um olhar real e aberto, né? Cada cliente tem as suas próprias percepções, a gente falou de algumas aí que apareceram, e as suas próprias necessidades. Então, é ouvir a cliente sempre, né? E compreender quais são as percepções dela e as necessidades dela. E assim, gente, é ouvir e acolher. A gente não precisa falar nada, a gente é só ouvir e acolher, ok? Ouvir, observar e entender a cliente, né? Como que ela se percebe. Então, assim, qual que é a visão que essa minha cliente tem dela mesma? Não julgar, exercitar a empatia, que eu vou falar o tempo todo, acolher, ser gentil e encorajar. Se ela tá com vontade de usar aquilo, vamos encorajá-la, vamos experimentar, né? Como que você se sente com essa roupa? Então, usa na tua casa, né? Ou então vamos no shopping, vamos experimentar, vamos entrar nessa loja. Então, coloca essa roupa, se olha no espelho, como que você se sente, enfim. Então, assim, é encorajar a nossa cliente, porque às vezes, gente, já tive cliente que ela não ia no shopping. Ela não ia no shopping e ela não entrava nas lojas. Ela odiava shopping. Porque ela falava, eu tenho certeza que eu vou entrar e não vai ter meu tamanho. Já tive cliente que acabava de comprar sapato e bolsa, porque ela sabia que pelo menos aquilo ia servir nela. Então, assim, tem várias questões aí que às vezes aparecem, né? E aí, nós na consultoria, só da gente acolher, da gente ouvir essa cliente, da gente respeitar ela, a pessoa percebe isso, ela já se sente melhor e mais acolhida e começa a se abrir. Ser uma consultora facilitadora do processo, que vai auxiliar para que ela se sinta bem com ela mesma, tá? A gente vai falar de uma técnica. Esse processo, às vezes, pode ser doloroso para algumas pessoas. Já tive cliente que, às vezes, ela não conseguia se olhar no espelho, ela não tinha espelho em casa. A gente foi fazer a coloração, ela não conseguia se olhar no espelho, ela só chorava. Né? Naquele momento, o que eu fiz? Simplesmente acolhi, né? Deixei ela chorar, enfim, perguntei se estava tudo bem, dei uma água para ela, um lencinho e tal. Ela, né, aí ela se abriu, eu fui lá, abracei, perguntei para ela se ela queria que a gente remarcasse a sessão e tá tudo bem. Depois ela me agradeceu, a gente conseguiu retomar ali o processo. Então, às vezes pode ser doloroso para algumas pessoas e a gente tem que respeitar esse processo, tá? E aqui na Ecole também a gente já não trabalha com medidas corporais. Então, a minha sugestão para vocês é que vocês evitem trabalhar com medidas corporais, tá? Dentro do plus size, né, desse termo mercadológico, né, acima do 44 e do 46, tem algumas lojas especializadas que elas estão no online. Então, às vezes, a gente precisa, dependendo do pacote de consultoria que a gente fecha com a nossa cliente, a gente vai precisar das medidas dela para conseguir compreender ali qual que é o tamanho daquela loja, tá? E a gente pergunta, nesse caso, se você for fazer esse trabalho com a tua cliente de shopping, enfim, você pergunta para ela se tudo bem, se você pode tirar as medidas e se pergunta se ela quer saber quais são as medidas dela. Ou então você pega as medidas, olha lá qual que é o tamanho e você só fala qual que é o tamanho para ela, ok? Outro dia eu vi um estudo, inclusive, de um pessoal falando o seguinte, para substituir as medidas, né, os tamanhos 42, 40, enfim, por cores. Eu achei isso bem interessante. Então, assim, olha, minha cor é amarela, minha cor é vermelha, minha cor é rosa, né? Quer ser um outro olhar em relação a essas medidas. Alena, Ju, tenho muito receio porque vou fazer personal shopper com uma cliente plus size. E ela tem muito trauma porque diz que a roupa nunca fica boa nela, que não cabe. Queria saber se tem alguma técnica também para esse momento do personal shopper. Porque imagino que muitas peças vão precisar de ajustes e para que ela possa visualizar como aquilo vai ficar. Lena, aqui no final da apresentação, ela já te falou o tamanho dela? Qual o tamanho que ela usa? No final da apresentação, eu coloquei aqui algumas lojas, tá? Para vocês darem uma pesquisada. E assim, aí você pode perguntar para ela o tamanho dela e você já faz
Tá, então, ótimo. Então, trabalha com essa numeração, tá? 44, se ela já te falou. E aí, você não tira as medidas corporais dela se ela não se sentir à vontade. Se em algum momento ela, enfim, você perceber que tudo bem, aí você pergunta para ela e você não passa as medidas para ela, tá? Mas se você sentir a necessidade e for precisar desse trabalho tirar, aí você conversa, né? Porque às vezes a gente tem que, tá? A Fê, eu fiz esse curso de morfologia corporal, excelente, que bom. Beleza, tô em Portugal, que legal, Lena, minha vizinha quase, né? Bom, vamos lá. Então, tem uma técnica que a gente usa, tá? Que é para trabalhar essa questão do corpo, que é a técnica do espelho. Como que a gente faz? Quando a gente for fazer ali a parte da morfologia corporal, trazer a nossa cliente em frente ao espelho. Gente, ela não precisa estar de calcinha sutiã, a gente não precisa expor a nossa cliente, tá? Quando a gente for fazer, compreender a morfologia corporal da nossa cliente, a gente só pede, se possível, dela estar com uma roupa um pouquinho mais justa, para a gente conseguir ali fazer essa observação, tá? Então, trazer a cliente para frente do espelho, a consultora sempre focar nos olhos da cliente, nunca ficar medindo a cliente para cima e para baixo, tá? Sempre olhar nos olhos. E aí, eu gosto sempre de começar o exercício pedindo para ela me dizer 3 características da personalidade dela que ela mais gosta. Ela vai falar, sou inteligente, sou simpática, sou alegre. Aí depois eu falo assim, agora me fala 3 características do seu corpo que você gosta. Meu sorriso, sei que ela fala, meu sorriso, meu cabelo, meus olhos. E tá tudo bem, tá? Beleza. Faça sua cliente refletir. Fulana, como você se relaciona com o seu corpo? Ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ou, me incomoda isso. Às vezes pode ser que ela traga questões negativas. E é muito normal, tá? Fulana, quais são as percepções que você tem em relação ao teu corpo? Eu percebo que, enfim, eu me sinto confortável, não me sinto confortável, ok? E aí, o que ela gostaria de evidenciar com a vestimenta? Fulana, o que você quer evidenciar com a sua vestimenta? Eu quero evidenciar o meu busto, eu quero evidenciar, enfim, as minhas coxas, né? Existe alguma região que você gostaria de tirar o foco com a ajuda da vestimenta? Eu não queria evidenciar muito o meu bumbum, acho ele muito grande, ou tenho muito peito, enfim. Então, é a forma como a gente utiliza as palavras também. Eu não falei em nenhum momento camuflar, eu não falei em nenhum momento esconder. Eu comecei trazendo com foco no positivo, o que você gosta. Eu não falei o que você não gosta. Não, eu falei o que você gosta em você. Então, a forma como a gente conduz essa sessão, ela acaba sendo também, trazendo um outro olhar, né? Porque às vezes a pessoa fica até com receio de fazer essa sessão. E aí, quando você conduz ela de uma forma amorosa, de uma forma positiva, a pessoa se sente até mais à vontade ali, ok? E para onde ela quer que os olhares sejam atraídos? Fulana, para onde você quer que os olhares das pessoas sejam atraídos quando elas te observem? Para as minhas pernas, para o meu decote, para o meu rosto. E aí, quando ela fala isso, a gente vai o quê? Com a nossa expertise em consultoria de imagem, utilizar as técnicas para poder trabalhar isso, ok? E qual a percepção corporal que ela deseja ter quando estiver vestida. Então, assim, como que ela quer? Porque, assim, a gente vai ver aqui que existem os formatos dos corpos, né? Ela quer evidenciar aquele formato do corpo dela ou ela quer equilibrar? Não, eu quero equilibrar. Ok, então a gente vai trabalhar a vestimenta ali para equilibrar, para que a percepção do corpo dela esteja equilibrada, mas a gente vai ouvir a nossa cliente. A Flúvia que eu falei para vocês, ela é um triângulo. E ela adora o quadril dela. As fotos, ela sempre tá evidenciando o quadril dela. Ela não liga, ela não trabalha muito o equilíbrio. Então, a gente tem que entender se a nossa cliente quer ou não esse equilíbrio, ok? E aqui, a questão da mudança da perspectiva, né? A cliente sempre é a protagonista do processo, por isso que a gente tem que ouvi-la. E em cima do que ela quer, a gente vai, o quê? Conduzir esse processo. Ela que deve escolher o balanço visual, o que ela quer evidenciar e aquilo que ela quer tirar o foco, né? Como a gente conversou lá na técnica do espelho. De uma forma natural, a gente pode mostrar referências de outras mulheres para essa cliente.
Gente, vou focar no público plus size. Então, assim, trabalhe o Instagram de vocês com imagens de pessoas, né, que têm esses corpos, tá? Não adianta você querer trabalhar com esse público e de repente você fica postando só mulher magra do Pinterest, entendeu? Então, assim, trabalhar referências que vão se conectar com aquele público. Outra coisa, manter a identidade visual da minha cliente, pegar imagens de mulheres que estão dentro dessa linguagem corporal, ok? Então, assim, minha cliente é plus size, vou pegar referências ali de mulheres plus size, certo? Então, outra forma também da gente, se a nossa cliente estiver aberta para isso, já teve cliente que eu indiquei livro, já teve cliente que eu indiquei filme, já teve cliente que eu indiquei perfil do Instagram, que eu mostrei perfis do Instagram. Claro, vocês têm que sentir se aquela cliente está aberta para isso. Se ela estiver aberta para isso, você pode trazer essas novas referências aí para que ela mude a percepção dela, tá? Teve cliente que já chegou para mim, mas eu posso usar isso? Mais de uma, tá? Mas eu posso. Fulana, você pode, se você quiser, você pode. Você quer usar isso? Vamos experimentar? Porque às vezes as pessoas elas também chegam achando que elas não podem. E a gente tem que mostrar, não, você pode, se você quiser, você pode. Ok? Tem que ter coragem e ousadia para assumir as formas, né? Então, para isso, eu preciso entender que os tipos de escolhas representam no mundo em que vivemos. Então, assim, a gente sabe que a gente tem aí um mundo cheio de desafios, né? Então, a pessoa, às vezes, tem que ter essa coragem, às vezes, até para enfrentar pessoas de dentro da família. Tive clientes que a mãe, né? Que ela cresceu ouvindo a mãe falando que ela não podia usar as coisas porque ela era gorda, que ela tinha que emagrecer, né? E foi um ato de coragem dela. Ela falou assim, não, Juliana, eu quero sim, eu não ligo, sabe? Eu tô cansada, eu tô com vontade de usar isso daqui, não tô nem aí para minha mãe, eu vou usar, eu vou comprar, enfim, né? E eu não quero emagrecer. Auxiliar a cliente nessa jornada, né? E vestir a nossa cliente, independente de regras, para que ela se sinta bem. Se ela quer regra, a gente vai ajudar ela com as regras. Se ela não quer regra, a gente vai ajudar ela a que ela se vista como ela quer ser representada, certo? Aqui eu coloquei para vocês diversos perfis, tá? Depois vocês vão ficar com esse material de mulheres que são desse perfil de corpo, de algumas associações, alguns eventos também, ok? Então a gente tem aí a Ju Romano, que é uma blogueira de moda, né? Aquela Mari, que ela trabalhava na Farm e ela vestia roupas da Farm, e a Farm não produzia roupas, né? Para uma grade grande, mas ela, enfim, ela dava os achadinhos dela lá e ela vestia com essas roupas. A Letícia Muniz, que é uma modelo plus, a Flúvia, a Maiara, a Alexandra, ok? A gente tem aqui mais algumas outras, a Tess Holiday, que eu falei para vocês. Aqui, atleta de peso, é uma mulher que ela pratica esportes, tá? E ela tem o corpo gordo. A gente tem a Ju Delby, que ela é uma bailarina e ela tem o corpo gordo. Então, realmente, quebras de padrões, certo? A Cinderela de mentira. A gente tem também aqui a Débora, que ela tem uns looks super legais. E ela usa a moda plus size. A Camila também tem uns looks super bacana. E essa Fat Pandora também, ela faz umas combinações assim incríveis, sabe? Então são até pessoas pra gente seguir que vão dar essas ideias de styling, sabe? Interessantes e bacanas. Lembrando que, quando a gente fala de corpo gordo, ele também tem diversos formatos, não é só o oval, tá? Existe corpo gordo triângulo, existe corpo gordo oval, existe corpo gordo triângulo invertido, ampulheta, enfim. Então, a gente tem aí vários formatos, tá? Em relação ao corpo gordo, ao biótipo, à morfologia corporal. E aí, essa estrutura, a gente analisa da mesma forma, ombros, cinturas e quadris. Dentro do mercado, a gente ouve, às vezes, a palavra curves, né? Modelo curve. Que dentro do próprio mercado plus size, a gente tem o padrão, né? O padrão dentro do mercado plus size são as curves, que são aquelas mulheres que elas têm a cintura mais afunilada, né? Então, esse seria o padrão dentro do mercado plus size, tá? E outra coisa, é possível ter silhuetas diferentes com o mesmo peso. Então, assim, às vezes a pessoa tem ali a mesma quantidade de quilos, mas ela tem ali formato de corpo diferente de uma outra pessoa. Ok? E as particularidades também mudam. Então, assim, às vezes aquela pessoa tem um formato
e aí ela tem mais busto, e outra pessoa tem o mesmo formato, mas tem menos busto, tá? Então, quando a gente for analisar o biótipo, né, a estrutura corporal dessa pessoa, as particularidades, que seria essa questão do 3D, do bumbum, do busto, enfim, e a questão também das proporções da estrutura, que a gente vai falar logo mais. Outra coisa que a gente pode analisar também no corpo são as proporções, as estruturas, as formas e, como a gente falou anteriormente, as particularidades. A estrutura óssea, por onde a gente vai ver? A gente vai ver aqui pelo punho, tá? E pelo tornozelo. Não sei se vocês conseguem perceber aí nessas duas imagens, essas duas mulheres, elas têm estruturas ósseas diferentes. É que essa segunda, ela tá com a blusa. Mas essa primeira moça, que tá com a saia, ela tem aqui, tá vendo? O osso, ela tem uma estrutura óssea menor. Ela tem o pescoço mais fino, o punho mais fino e o tornozelo mais fino. Já a outra, vocês conseguem ver que ela tem o pescoço mais largo, o punho não dá para ver, mas ali no tornozelo dela é um tornozelo mais largo também, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com pessoas com corpo gordo, a gente pode olhar essas estruturas também, tá? Porque essas estruturas, elas podem modificar. Então, pode ter pessoas com pescoço mais fino, pessoas com pescoço mais largo, pessoas com pulso mais fino, pessoas com pulso mais largo, tá? E os tornozelos também. Outra coisa, as formas. Tem pessoas que elas podem ter formas mais arredondadas. Então, quadril mais arredondado, um ombro mais arredondado. E tem pessoas que elas podem ser mais angulares. Então, ela pode ter aqui em cima mais angular, o quadril ser mais retinho. Então, assim, observar também as formas. Não é toda pessoa que tem um corpo gordo que é redondinha. Tem pessoas que têm um corpo gordo que elas são mais angulares, ok? E olhar as particularidades, observar as particularidades dessa cliente, né? Onde tem a dominância visual dela. Se a dominância visual dela é na parte superior, ou seja, nos seios e nos braços. Se a dominância visual dela é na barriga, tá? Ou se é no quadril e nas nádegas, ok? E assim, a gente não vai falar para nossa cliente qual que é a dominância visual dela. Quando a gente fizer a técnica do espelho, a gente vai observar e vai pedir para nossa cliente dizer se tem alguma coisa ali que ela quer trabalhar com a vestimenta, enfim, é em cima da percepção da cliente, tá? Dentro da nossa Kinecole, a gente sempre trabalha pelo viés da percepção da cliente. A gente nunca vai, como eu falei para vocês, colocar ou trabalhar coisas ali que a cliente, ela não queira, certo? Como eu falei, repito, se ela pedir para mim que ela quer, enfim, alongar e aí eu vou usar as técnicas, ok? Falando agora, como a gente vai observar essa questão da proporção, tá? Observar a questão da cintura. O que é uma cintura alta? O que é uma cintura média? E o que é uma cintura baixa? Uma cintura alta tem uma imagem mais à frente que vocês vão perceber. Tem algumas pessoas que elas têm a cintura aqui um pouco abaixo do busto, tá? Então, essa é uma cintura alta. A cintura média tem esqueci o nome desse ossinho aqui. Gente, como que é o nome desse osso aqui? Que a gente tem aqui? Vocês lembram? Ai, me deu branco agora. Enfim, 2 dedinhos abaixo desse ossinho. Costela, obrigada, Sharon. Valeu. 2 dedinhos abaixo dessa costela seria a altura da cintura média, tá? E tem pessoas que têm a cintura mais baixa, que é próximo ali mais do quadril. Então, uma coisa que a gente pode perceber, observar, é onde está a cintura da nossa cliente, se ela tem uma cintura alta, média ou baixa, certo? Observar também a proporção dela em relação às pernas e o tronco. Como que a gente vai observar isso? Pensa numa linha imaginária aqui no finalzinho da virilha da pessoa e observa para cima e observa para baixo, tá? Essa linha imaginária, você vai observar, a minha cliente é maior em cima ou ela é maior embaixo? No caso aqui desse desenho, a gente consegue observar que ela tem um tronco maior do que as pernas, certo? Então, é assim como que a gente vai observar. Se a pessoa tem as pernas mais curtinhas, ou se ela tem o tronco mais longo, ou se ela tem o tronco mais curtinho, as pernas mais longas, ou se ela é proporcional. Na Ecole a gente não usa medidas, então a gente faz essa leitura visual, ok?
E aí, essa é uma análise que a gente vai fazendo quando ela tá lá na técnica do espelho, a gente vai observando, tá? Essas questões, mas pra gente, ok, a gente não precisa necessariamente falar para ela. Se ela quiser que a gente trabalhe, se ela comentar que ela tem algo, que ela quer harmonização, e se ela acha que o tronco dela é comprido, ou o tronco dela é curto, enfim, aí a gente vai trabalhar isso na vestimenta, certo? E em relação ao pescoço também, se o pescoço ele é curto ou o pescoço ele é longo, tá? Então, são aí questões que a gente vai observar. Aqui, algumas imagens de styling. Nessa primeira imagem, a gente vê que ela tá usando um vestido justo. Ela tá usando uma sandália de amarração, né? Que se fosse pra gente olhar ali dentro da técnica, a gente, né, não pensaria nisso. E ela tem o que a gente vê ali? Que ela tem o zíper, né? Que o zíper faz a linha horizontal, essa questão do decote, abre o decote, então faz com que a gente tenha um olhar mais para o rosto dela. A questão do cabelo com mais volume também traz mais essa atenção para o rosto dela, tá? No segundo look, a gente tem ali as estampas que elas são maiores, então isso fica proporcional à cliente. O decote também e o batom fazem com que a gente olhe para o rosto dela. A questão da diagonal quebra, né, o corpo dessa cliente. No terceiro look, a gente tem a terceira peça, né? Ela tá trabalhando, mesmo que ela tá trabalhando com a calça preta e o sapato, ela tá trabalhando com divisões corporais, né? Porque ela tá com a blusa listrada, a calça preta e o sapato de outra cor, né? E aí, se a gente fosse para regra, ela teria que estar num monocromático, por exemplo. Ela tá trabalhando com a terceira peça. E a questão do sapato bico fino também, quer dizer, tá super estilosa, tá super bonita. Por que a gente trouxe aqui essas imagens de mulheres com corpo gordo, né? Porque a gente precisa ter em mente que não necessariamente precisa estar nas regras, elas podem estar estilosas, estarem bonitas, estarem se sentindo bem, né, com essas quebras. E aqui no quarto look, ela tá usando um shorts curto, né, ela tá usando, se a gente fosse para regra, né, teria que estar usando um sapato da cor da pele dela, mas não, ela tá com um sapato preto, né, e tá super bonito aí, ok? Aqui, um vestido listrado. Imagina um vestido listrado na horizontal. Não pode? Pode. Olha como a gente trabalhou aqui, né? Ele tá envesado também. Então, ele tem a diagonal tanto no decote quanto na parte de baixo. Esse segundo look, ela tá com um vestido justo. Nossa, um decote ombro a ombro, né? Nossa, não faz o olhar horizontal. O que ela fez? Ela quebrou com um brinco vertical, certo? Tá vendo que o brinco dela cai? Então, deu aquela quebra, ok? No terceiro look, ela tá com uma peça clara, né? Tá mostrando aqui a barriguinha dela e é listrada, ok? E mais soltinha. E olha como ela tá incrível, né? Então, pode sim. No terceiro look, a gente vê ali que ela tá com uma blusa que ela é mais soltinha aqui nas laterais, né? A manguinha ela é mais soltinha. Essa manguinha, ela acaba equilibrando com o quadril. E ela tá com um cinto, né? Ela tá com um cinto na cintura ali, que marca bem a cintura dela. E o sapato e a calça, eles são da mesma cor e ao mesmo tempo mostra um pedacinho ali do tornozelo, muito pouco da perna dela, né? Mas mesmo assim, ela não tá achatada, né? Tá um look bonito e ela tá com a peça toda para dentro, enfim. Então, não é porque tem um corpo gordo que a pessoa tem que ficar usando só a blusa para fora. Claro, gente, aquilo que a gente viu, vou repetir todo momento, a cliente tem que se sentir bem. Se a cliente não se sente bem colocando a roupa para dentro, não vamos, né, fazer isso com a nossa cliente. Vamos deixar que ela seja feliz. Aqui no primeiro look, uma saia plissada. Nossa, uma saia plissada? Sim, mas se vocês verem, ela tem o quê? É um tecido mais molinho, tá? No terceiro, ela tá trabalhando com estampa, né? Inclusive aqui em cima tá totalmente fechada. Se a gente fosse para regra, o quê? Teria que abrir um decote B. O que ela fez aqui para alongar? Ela trabalhou com uma fenda embaixo. Então, olha como essa fenda, né, trouxe um outro olhar aí para esse look, né, para trabalhar a nossa visão de um outro jeito. Lembra que eu falei para vocês da cintura?
né, a cintura alta, aqui nesse terceiro look. Tá vendo como a cintura dela tá bem embaixo do busto? Tá uma cintura alta. O que a gente vê aí? Um alongamento maior das pernas e um tronco ali mais curto, ok? Se ela quisesse uma harmonização estética, aí a gente teria que abaixar aí um pouco essa saia, tá? Porque, para o quê? Para equilibrar a parte de cima e a parte de baixo. Mas provavelmente ela não liga, ela gosta de ter as pernas longas. Então, ela trouxe essa cintura aqui mais para cima. A minha cliente tem uma barriga bem saliente que incomoda ela. Dúvida da Lena. Na hora de procurar uma calça jeans com bom caimento, eu priorizo que fique bem na cintura e no quadril dela. Perfeito, Lena. Vai na... Quando você for fazer o shopping com ela, como ela se incomoda com a barriga, pega uma calça que seja um pouquinho mais alta, tá? Observa onde está a cintura dela. Vê se essa questão da cintura é algo que para ela é importante ou não, e aí você procura, no caso, uma calça um pouquinho mais alta para dar uma seguradinha nessa barriga. O que você pode trabalhar com ela, se ela quer... Vamos supor que ela, enfim, só usa a blusa para fora. Faz o teste de colocar uma pontinha só da blusa aqui na lateral para dentro. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. É que a minha, eu tô com uma curtinha aqui. Ó, tipo assim... Colocar assim aqui pra dentro e deixar a pontinha, sabe? Porque isso, gente, sempre o viés aqui, essa diagonal, tira o nosso olhar, tá? Como a cliente se incomoda, então essa diagonal aqui vai fazer com que saia o olhar ali da barriga dela, ok? E aí, se ela se incomoda com o quadril, Lena, trabalhar com terceira peça que passe o quadril dela, tá? Tipo um colete, um blazer, alguma coisa assim. E nunca na altura do quadril, porque senão vai marcar mais o quadril, já que ela se incomoda com ele. Não, no caso, abri aqui o microfone só para explicar. É que eu tenho medo de, por exemplo, a calça ficar bem no quadril, mas, não sei, ficar, tipo, apertada na barriga. E na hora de pensar que talvez vai ter que fazer um ajuste, aí eu queria pensar o que eu deveria priorizar. Porque ela se incomoda muito que a calça fica apertando ela na barriga. E quando ela senta, a calça dobra, sabe? Tipo, acho que também o tecido é muito mole. E é uma coisa que incomoda muito ela. Então, aí... Desculpa. Não, fala você. Acontece às vezes também da perna, né? Na perna fica bom e na cintura fica largo. Então, infelizmente, às vezes tem que fazer ajuste. E olha, isso é muito natural, tanto para corpos gordos quanto para petit, tá? Petit também. Elas têm muita dificuldade de conseguir roupa, porque não tá dentro do padrão nenhuma das duas, né? Então, veja o que fica melhor. Então, vamos supor que vestiu bem na perna, mas aí a cintura ficou solta. Aí você vê lá na hora o ajuste e aí vocês têm que mandar pro ajuste. Infelizmente, às vezes tem que fazer isso. Às vezes a gente não encontra a peça perfeita, tá? E aqui, nessa terceira imagem, se vocês observarem, a cintura dela já tá mais para uma cintura média. Tá vendo que ela tá um pouquinho mais baixo do que a outra? Eu até deixei as duas imagens uma do lado da outra para vocês verem. Que o look 3, ela tá com a cintura mais para cima e o look 4, ela tá com uma cintura mais média. E olha, gente, ela tá trabalhando com uma manga super bufante, né? Mas vocês veem que, olha a estrutura dela, ela tem um pescoço mais fino, essa modelo. Ela é plus, mas ela tem um pescoço mais fino. Ela tá trabalhando com uma blusa super bufante, uma saia, né, toda de listras, e as listras dela são enviesadas, ok? E tá marcando com uma cintura aí, tá? O cinto. Marcando o cinto com uma... Nossa, falei, ó, marcando a cintura com a cintura. Marcando o cinto, a cintura no cinto. Vamos lá. Falando agora sobre moda plus size... então, é um mercado que está crescente, né? A gente aí, infelizmente, não tem tantas marcas. Eu estava lendo que ele tá chegando a crescer entre 8% e 6% ao ano, tá? Movimenta de 5 a 7 bilhões. A gente já tem o Fashion Week Plus Size, eu coloquei aqui no material para vocês. O e-commerce vem crescendo muito no Plus Size, por isso que, às vezes, nesse caso, a gente precisa tirar as medidas da cliente para ver ali nas tabelinhas qual as marcas que a gente vai indicar para ela, mas aí não necessariamente você precisa passar essas medidas para ela, você pode passar só o tamanho, tá? No Brasil, ainda não tem um padrão de medidas, então pode ser que numa loja ela seja 44, noutra 46, noutra 50, tá? O plus size no Brasil, normalmente é a partir do 46, mas tem algumas marcas que trabalham a partir do 44. Nos Estados Unidos, quando vocês veem aquela palavra curves,
entre o 44 e o 46, ok? E existe também marcas all size, tá? Que é do 38, normalmente, até o 60. Opa! E outra coisa importante também é que antigamente a Moda Plus, eu lembro que eu tive cliente que falava assim, nossa, Juliana, só encontro roupa de velha, né? Não tem nada com a minha cara, as roupas que eu uso parecem da minha mãe. Teve uma cliente que um dos objetivos de imagem dela era esse, ela não queria parecer a mãe dela, porque ela achava que ela era a cara da mãe dela, assim, que ela só usava roupa de velha. Então, hoje, a gente já vê algumas marcas que já estão inovando um pouquinho mais. Então, é muito importante, quando a gente trabalhar com esse mercado, observar a modelagem, como a Lena mesmo trouxe, porque às vezes acontece isso, gente, da calça enrolar, tá? Então, do caimento não fica bom. Então, assim, a gente tem que olhar a modelagem, o caimento, o design. Quem é estilista? A modelagem do plus size não é simplesmente pegar a modelagem padrão e ampliar, tá? Você tem que ver a proporção dos braços, tem que ver a proporção das pernas, né? É uma outra proporção, então, assim, as marcas, elas têm que estar atentas a isso, né? Então, não é só aumentar de qualquer jeito. E aí, quando a gente for fazer essa compra com a cliente, é vestir bem, ela se sentir confortável. Então, assim, ela vestiu a calça, pede para ela sentar, tá? Pede para levantar, dar uma andadinha na loja, tá? Ver como fica essa roupa, para ver se essa calça não enrola. Cara, não deu certo, descarta, vamos para a próxima, né? Ou então, às vezes, é um pequeno ajuste, não, tá tudo ótimo, mas assim, tem que fazer um pequeno ajuste, às vezes tem que fazer isso mesmo, ok? E a mulher, ela deve vestir como ela vai se sentir feliz, ok? A roupa, ela não pode nem estar muito larga e nem estar muito justa, tá? Então, a gente tem que observar para isso. Ó, aqui eu coloquei para vocês, tá? Algumas lojas de moda, algumas são online, outras são presencial. Aí tem os links para depois vocês pesquisarem. Tem loja do Brás, Bom Retiro, tem loja mais cara. Eu tentei deixar assim bem eclético, tá? Para vocês. E aí eu coloquei os instas. Por que eu coloquei os instas? Porque é legal, porque quando você começa a seguir uma loja no Insta, aí aparecem outras possibilidades de lojas. Então daí vocês podem pesquisar e achar até mais lojas. A minha cliente se queixa disso também, é verdade. Aqui na Europa, Gil, quais lojas? Keila, aqui na Europa eu não conheço muitas, tá? Eu conheço algumas nos Estados Unidos. Inclusive, gente, aqui na Suécia não tem loja plus size. Eu procurei aqui, não tem. É um absurdo. Eu achei uma loja fazendo comunicação com mulheres que não eram muito magras, que seriam mais ou menos curves, assim, uma loja, sabe? Mas aqui não tem muito, assim. Infelizmente, aqui só conheço fast fashion. Itália, será que teremos algo online? Não sei, Keila, aí teria que pesquisar, tá? Eu conheço nos Estados Unidos, mas aqui na Europa... Ou então esse estilo de velha mesmo. É verdade. Infelizmente. Enfim, precisamos de pessoas, de estilistas que olham para esse mercado, gente. Fazer. E assim, eu fiz faculdade de moda, infelizmente, a gente não tem isso nas faculdades de moda. Uma matéria para você realmente observar a diferença dos corpos e trabalhar modelagem em diferentes corpos, sabe? A gente aprende só modelagem padrão, assim, a criar para corpo padrão. Atendi uma adolescente plus size. Nossa, deve ter sido um desafio, né, para achar coisinhas modernas para ela. Pensa na dificuldade, imagino. A Violeta da Mango, é verdade, a Mango tem umas peças legais mesmo. E tem os tamanhos legais, adoro a Mango. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês também algumas lojas de lingerie, tá? A lingerie, gente, ela vai até, não sei se até o 44, 46, dependendo, até o 50, eu não me lembro agora. Dependendo da cliente, do tamanho de vocês conseguem na lingerie lá no Brasil achar lingerie, tá? Não é o foco deles, mas dependendo do tamanho vocês acham. A Liz também, teve uma cliente minha plus size que ela amou, ela achou um sutiã na Liz, ela só compra agora esse sutiã, ela até guarda a etiqueta. Eu até indiquei para uma outra cliente, porque como essa comprou, ela amou, eu até indiquei para outra cliente, a Liz, que ela falou que ela achou. Então, assim, às vezes em algumas marcas padrão, a gente consegue achar algumas numerações que vão até o plus size, não até o 60, mas às vezes até o 50, tá? A Marisa tem a C&A, voltou a fazer plus size também.
A Keila, ela com muito bom gosto, mas não aguentava mais se vestir como uma mãe. É verdade, eu já tive queixa de cliente assim também, é bem normal, infelizmente. Aqui eu coloquei para vocês alguns eventos, tá? Que tem. Essa Pop Plus tem em São Paulo, 4 vezes ao ano. Ouvi falar muito bem dessa feira, tá? Infelizmente, com esse lance da pandemia, né? Esse ano aí foi um ano atípico. Coloquei algumas outras, de alguns outros lugares também. Dos outros lugares eu não fui, né? Eu só conheci a Pop Plus. Mas o pessoal falou super bem. A Renner também. A Renner tem a Ashua, né, Fê? Eu coloquei a Ashua aqui para vocês, tá? Eu já acho assim, eu já consegui umas coisas bem legais para as minhas clientes, viu? Inclusive, gente, o que eu achei bem legal aqui na Ashua tinha tecido plano, porque infelizmente a gente só acha malha, 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 malha para plus size, né? Eu fui com uma cliente uma vez, a gente comprou várias coisas legais de tecido plano. Então, assim, eu acho o preço super ok. A gente comprou blazer por 220, né? Eu achei ok, né? Tem gente que acha caro, eu achei o preço ok, eu achei que valeu, tá? Então, ela ficou feliz, enfim. E aqui algumas referências para vocês. Esse livro, O Mito da Beleza, eu já indiquei para mais de uma cliente, tá? Claro, tendo a abertura da cliente, já indiquei para mais de uma cliente ler esse livro. O da Flúvia Lacerda, que eu falei para vocês, essa modelo, super indico, leiam, é super gostoso de ler, ela conta a história da vida dela. De gorda a plus size, ela fala, a Liana, ela fez um estudo, tá? Então ela fala da moda do Brasil, compara com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está muito mais à frente em relação a plus size do que o Brasil. Aqui na Europa está meio devagar o lance. E a Alexandra, que é um livro que ela fala sobre ela, enfim, um livro de autoestima, assim, que Pare de Se Odiar, né? Ela tem bastante essa questão do amor próprio, enfim, eu acho, é uma leitura gostosa. Trouxe aqui para vocês alguns filmes e algumas séries onde tem pessoas com corpo gordo como protagonistas, né? Mudando essa visão. Então tem esse da Sierra Burks, tá no Netflix, Super Fun Night. Eu não assisti, mas falaram que é super legal. Tem o Mega Romântico, né? Que é um filme, e o Dublin, que ela a mãe dela foi Miss, enfim. E é bem interessante aí a reflexão. Doce Magnólia, que são 3 amigas, uma das protagonistas eu assisti, ai, tão fofinho, uma das protagonistas, ela é uma mulher gorda, super bem sucedida, em nenhum momento, sabe, isso foi um problema para ela, eu achei isso incrível, a gente começar a ter séries que mostrem essa outra visão, ela era, né, pelo menos até a primeira temporada, ela é super bem resolvida em relação a isso, e ainda fica com um gatão lá, que super bonitão, né, então não necessariamente um cara que, enfim, fosse gordo, enfim, ela mostra, não, uma mulher gorda pode, sim, se relacionar com, né, com qualquer tipo de cara, achei bem legal. O Drop Dead Diva, This Is Us, que tem uma das protagonistas também gorda, e o Shrew, tá? Perguntas, comentários, vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver. Amo esse livro, A Bíblia Feminina, O Mito da Beleza, também gosto, maravilhoso. Mudou totalmente a minha relação com o meu corpo. É isso mesmo, Lena. Mega romântica é muito legal, é divertido, né, gente? Meninas, esse era o recado que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Nessa aula. Queria saber se vocês têm dúvidas, comentários. Então, Ju, eu tô assim bem apreensiva com esse personal shopper, porque pronto, tive a formação de consultoria de imagem normal, né? A gente não focou muito nessa área. E essa minha cliente, ela tem muito trauma. Ela já me falou que tem claustrofobia de roupa, que fica, tipo, apertando e ela começa a ficar muito nervosa. E aí eu tô, tipo, bem tensa, assim, com o momento de provar, de a peça ser pequena e ela ficar, tipo, se sentindo mal, porque ela já me disse que, sei lá, tipo, na Zara, o maior tamanho às vezes não cabe nela. E como eu não tenho uma medida, ela disse 42, 44. E ela tem essa barriguinha, assim, tipo, mais saliente e tal. Eu imagino que deve ser por isso também que ela tem dificuldade, porque a barriga dela é mais saliente. Apesar da manequim, peso, acho que não é tão alto. E aí, não sei se há alguma dica, alguma coisa para esse momento do personal shopper com ela, na hora de provar a roupa.
Como ela já falou, ela não sente a vontade em relação à numeração, pega o 44, 46, não mostra a numeração para ela, pede para ela provar. Primeira vai ser um risco, né? Você vai ver se foi o 46 ou 44 que ficou bom. Aí você viu que foi o 46, as próximas você pega 46. Tem que falar a numeração para ela. Já é uma questão para você trabalhar, tá? Então ela não precisa ver a numeração. Então você pode ir pegando as roupas para ela e levando para ela no provador. Então, isso já vai fazer com que ela não foque nessa questão do número, tá? Então, a primeira vai ser o decisivo ali. E o que é que assim, a gente poderia ficar mais atenta na hora de escolher, sei lá, uma modelagem, que no caso dela, ela se incomoda muito com a barriga e ela é bem baixinha. E a cintura dela não é muito marcada. E ela justo quer, tipo, ela colocou como referência a Ashley Graham. Ela quer, tipo, roupa que valorize o tipo físico dela. E eu fico meio perdida, assim, sem saber o que propor exatamente. Não sei, também não quero só propor coisas que, sabe, que ela sinta, tipo, tô pra harmonizar. Mas, enfim, tô meio... Você não fez nada com ela, só vai fazer o personal shopper. Não, eu fiz. É uma consultoria completa. Uhum. Aí eu ainda não fiz a etapa do personal shopper. Já fiz eu vou fazer ainda o Tá closet ligado clean, aqui. mas ainda Mas você não já fiz o fez a personal. morfologia corporal com ela. Fiz. Então, você já viu a estrutura corporal dela, já viu as particularidades, já viu o Pode que passar. incomoda e o que não incomoda. Quando você for, vamos supor, que nem a questão da barriga é algo que incomode ela. Então, você já vai pegar alguma peça que seja com um corte com um pouco mais alto. Não vai pegar peça que seja com corte mais baixo. Então, assim, cara, cara, dê seu melhor, sabe? Não precisa ficar apreensiva. Você já conhece toda a sua cliente, você já sabe o estilo dela e prova. Entendeu? Ele falou, vamos tentar essa peça aqui, vestiu fulana, como que você tá se sentindo? Ah, não gostei, o que você não gostou? Ah, beleza, então vamos descartar. Sabe? Não precisa ficar apreensiva. Vai pegando aquilo que em cima do teu conhecimento, que você viu ali com ela, que faz sentido para ela, e vai provando, e ela que vai dar a cartada final. Obrigada. Tá? Imagina. Posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Com relação, você falou que não ia falar muito sobre a questão de o que alonga, o que não alonga, só que sim, uma das coisas que eu me interessei muito foi isso antes para vir aqui na aula. Então, deixa eu pegar uma duvidazinha minha aqui, se você puder me ajudar. Eu percebi dentro das imagens que você colocou, né, que é bastante interessante você trabalhar as linhas mais diagonais, né, a questão de subir mais a roupa, que isso eu também já até uso para mim, eu já acho bem bacana isso. E quando você falou que quando coloca um sapato de cor diferente, qual é a dica para a gente usar um sapato de cor diferente? Porque a gente já sabe que o sapato na mesma cor da calça, ele ajuda a alongar, mas quando é diferente, como você citou ali, teve uma que você colocou com uma foto que tinha um pedacinho da pele aparecendo entre calça e sapato, né? E também, se puder dar dicas assim de, por exemplo, acessórios também chamam a atenção para que a gente consiga fazer essa questão do alongamento, disfarçar o olhar, chamar mais para os acessórios, que tipo de acessórios, que são brincos alongados, evitar o redondo ou não pode o redondo também, porque às vezes a pessoa ela não é redondinha, né? Ela tem um rosto mais retangular, né? Então, se é retangular, pode para equilibrar as formas, e se redondo, não, porque aí junta redondo com redondo e não fica bacana. O que você pode me ajudar aí com dicas? Vamos lá. Do sapato, bico fino, né? Ele alonga. Você mostrar o peito do pé também alonga. Tira as mais finas também. A questão do salto, né? Em relação à proporção. Se a tua cliente ela tem uma batata da perna mais grossa, trazer um salto mais grosso. Se ela tem a batata da perna mais fina, trazer um salto mais fino, porque isso está relacionado à proporção. Sobre a questão dessa parte aqui superior. Se a tua cliente ela tem o pescoço mais curto e ele mais largo, a gente vai o quê? Trazer um decote mais aberto,
tá? Então, trabalhar com decote V aqui. Se a tua cliente tem um pescoço mais curto, a gente não vai trabalhar muito brinco comprido e nem choker, falando em harmonização, tá? Estética. Por quê? Se a gente tiver um brinco muito comprido, ele vai ficar batendo aqui nela, tá? Então, trabalhar ali com colares mais longos e brinco um pouco mais arredondados. A gente não entra em relação a rosto aqui, mas a mesma coisa que a gente fez análise do corpo, você vai fazer análise do rosto. Onde está a dominância visual dela? Então, de repente, as bochechas que a incomodam, não sei se você é visagista, se você trabalha, enfim, na consultoria. Então, você vai observar ali o que incomoda ela no rosto dela, se são as bochechas, né? De repente, se for as bochechas, o que você vai trabalhar para tirar o foco dessas bochechas? O cabelo dela na diagonal, certo? Porque se você deixar o cabelo dela reto, assim, vai trazer o volume para cá. O corte também, nada que pare aqui, que vai trabalhar aqui dentro a evidência aqui, né? Evidenciar. Exatamente. Claro que se você trabalhar com óculos redondos, com brincos arredondados, isso em harmonia estética, tá? Isso vai trazer mais volume. Mas vamos supor que a sua cliente quer passar uma imagem super acessível. Se você começar a colocar um monte de linha reta ali na linguagem visual dela, então você tem que trazer esse equilíbrio, tá? Então, mas no caso, com relação à acessibilidade, se ela tá toda redondinha, a gente sabe que as formas redondas, elas têm essa aceitação maior. Mas ela não quer que prevaleça o redondinho. A gente pode trabalhar o dinamismo, então, no caso, né? Pode trabalhar o dinamismo e as cores. Você pode, de repente, trabalhar com cores mais claras no visual dela, tá? Para trazer mais acessibilidade e trabalhar as linhas diagonais. Ótimo. Ok? Tá ótimo. Já me ajudou. Então, tá já deu para clarear. Obrigada, então, Ju. tá bom, imagina. Ju, no nosso curso lá, né, de morfologia, morfologia corporal livre de regras, a gente falou muito essa questão do tamanho, né, da etiqueta, como isso interfere, né, psicologicamente. Por isso você está falando, pega e não mostra o tamanho, né, manda a pessoa vestir, ver como fica, porque essa questão da etiqueta e essas numerações, gente, eu fico assim, isso me deixa indignada, porque elas não fazem jus mesmo, né? Um 42 não é um 42 na realidade, né? Tá ali escrito 42. E outra coisa, desde quando que 44 é plus size, gente? É verdade. 44 é um corpo, né? Um corpo que a gente acha que é dentro do padrão, para mim, pelo menos eu acho assim, dentro do ideal, até um 44, né? E já é colocado no plus size, né? Então a pessoa começa, quando já está vestindo, de repente vestia 42, está vestindo um 44, já começa a achar que está imensa. E isso é muito ruim, psicologicamente muito ruim. Ô, Fê, nem deveria ter essa diferença, na minha opinião, sabe? Entre roupa padrão e roupa plus size. Deveria ser, olha, gente, all size, entendeu? All size, eu também acho. É que é um termo mercadológico, né? E outra coisa, gente, essa questão da palavra gordo, né? Vocês viram que eu todo momento falei o corpo gordo, né? Porque isso é uma característica, a gente não pode trazer o peso que se tem, né, hoje na sociedade em cima dessa palavra. Porém, se a nossa cliente chega e fala assim, olha, porque eu sou fofinha, porque eu sou gordinha, aí você usa a nomenclatura da cliente, porque às vezes para ela o gordo ainda é pesado e tá tudo bem, tá? Então aí a gente trabalha ali com a nomenclatura que a cliente for usar. E é isso, né, Fê? É a percepção que cada uma tem do seu próprio corpo. Então, às vezes, tem uma pessoa aqui com 42 que ela tá se achando gorda. Exatamente. E a percepção dela. Tá? Mas é porque o padrão é o 38, né? Acima de 38 já tá fora. E outra coisa que, quando você falou ali de lojas, né? Aqui onde eu moro não tem muita coisa. O que tem aí de fast fashion aqui, de loja de departamento, é Renner, Líder, que não é em todos os lugares que tem, né? Líder é mais aqui no estado do Rio. E agora abriu Pernambucanas. E outro dia eu fui lá e observei essa questão. Lingerie, como eles estão investindo em lingerie plus size. Como tem lingerie bonita. Tanto na Renner, quanto na Líder, quanto na Pernambucanas, que é barato, é popular mesmo. É barato, é um sutiã, é R$40, é R$30. E lindos, num material bom, sabe? E também roupa de praia, biquíni e maiô.
como tem na Renner Plus Size. Muita coisa, muita coisa. Que bom, né, que já estão trazendo isso para um valor mais acessível, porque infelizmente algumas lojas ainda trabalham assim, ó, esse valor aqui até tal tamanho, depois de tal tamanho o valor muda. Infelizmente gente, tem loja que trabalha assim. Gente, mas isso é o fim do mundo, né? É o fim. Por que não faz a média e deixa todo mundo com o mesmo, todos os tamanhos ali do mesmo valor, né? Porque ganha, se a questão é no tecido, que gasta mais tecido e tal, perde um, ganha no outro e chega, né, num denominador aí. Exatamente. Né? Mas infelizmente tem isso também. Tem. Que acaba E sendo confecções pequenas também estão investindo muito. Aqui tem muita lojinha de confecção própria, né? E feirinhas de roupas e tal, e eu vejo muita coisa bonita, muita coisa mesmo. Então tem isso, talvez por ser uma cidade que não tem essas lojas, a gente não tem Zara aqui, não tem lojas maiores, né? Nem C&A tem, né? Nem Marisa, nada disso. Então eu tenho dificuldade no personal shopper aqui. Normalmente eu vou ao Rio fazer. Vai no Rio, então, dá uma olhada nessas lojas online, que agora está crescendo bastante. Mas tem gente que não gosta. Tem cliente que não quer comprar online. Quer ir lá, quer experimentar, e, né, quer olhar, quer que eu esteja do lado para dizer se tá bom. Então a gente vai, tudo bem. É até mais divertido, né? Com certeza. Obrigada, viu, Fê, pela contribuição. Nossa, obrigada a você. Mais alguém, meninas? Mais alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição? Eu queria apenas contribuir, Ju, com uma fala sua no início que me chamou muita atenção, que foi quem está fora do padrão que é normal, né? Então eu pretendo usar isso como argumento, porque o normal não é você ter que fazer um sacrifício de vida para adquirir um corpo esteticamente bonito e interessante para a sociedade. O normal é você assumir o seu padrão, aquilo que é seu e aquilo que não vai te trazer sacrifícios para ter, né? Então me marcou muito essa fala sua e eu acho que a minha abordagem com as clientes plus size para aceitação parte daí, né? Aquilo lá é exceção, é um marketing e é buscar essa aceitação porque o julgamento vem muito de nós mulheres, né? Então a gente tem que se ajudar nesse aspecto para ser mais empática e mais amorosas e com menos olhar de julgamento para as pessoas que são gordas e que têm esse biotipo e não vão mudar simplesmente por passarem um dia na academia, né? Tem pessoas que são doentes, tem pessoas que não têm opção. Então, eu acho que a nossa profissão, ela vai muito além de só vestir a pessoa bem, né? É trabalhar a autoestima dela para que ela esteja feliz e fazer ela compreender isso de uma maneira que transcenda a vestimenta, né? Com certeza. Então, muito obrigada pela sua fala, vai me ajudar Com certeza. muito. Obrigada, Lud, obrigada pela contribuição. Eu anotei, adorei. Eu também adorei. Já vou botar hoje lá no Insta. E marca a gente para compartilhar, viu? Já tá lá, já tem um monte de coisa aqui lá. Ai, que legal! Vamos lá, gente, no grupo, porque aí a gente compartilha, né, nossas redes e começa aí. É muito legal isso, né? Nos outros grupos foi excelente. Com certeza. Meninas, mais alguma dúvida, algum comentário? Contribuição? Tranquilo? Tem live hoje, às 17h. Tem live, daqui a pouco. É mesmo, hoje vai ter uma live comigo e com a Luísa. A gente vai falar sobre o tema da live, acelerando seu negócio. Então, a gente vai dar uma dica para vocês às 18. Às 18. A gente vai trazer para vocês algumas dicas sobre como trabalhar o negócio de vocês em consultoria de imagem, trazer um pouco a nossa experiência, porque às vezes a gente fica focado muito na técnica, né, da consultoria e tal, mas, cara, e o negócio de vocês, entendeu? É um negócio, né? Como que vocês vão estruturar isso? Então, pensar em público, pensar em preço, pensar em contrato, para realmente vocês viverem daquilo que vocês amam. Porque eu acredito que as pessoas que vêm para a consultoria, elas vêm realmente focadas naquilo que elas gostam de fazer, né? A maioria das pessoas não vêm porque eu amo isso. Então, já que você ama isso, você precisa rentabilizar para viver disso. E a gente vai falar sobre esse assunto, Ju, então espero vocês. Diga. Posso fazer a última? Que desculpa que eu acabei, que eu tô na hora ainda de trabalho, aí o cliente ligou, aí, enfim, eu até silenciei aqui. Manda aí. Eu vi que vocês tinham colocado lá
sobre um curso. Só que quando eu fui fazer a inscrição, eu voltei para fazer, não tinha mais. Aí eu fiquei muito triste, porque eu não tô vendo mais esse curso que era você que dava, era de montagem de looks. Vocês só vão ter em dezembro ele? Não tem como fazer uma turma antes? Ai, Não, meu Deus. eu não tenho mais agenda. Tanto dele, eu. Oh, então tá. Mas eu te espero, Foi né, aulão, turma? montagem de É aluno, looks, é não foi? aulão. Foi. Você fez, né, Fê? Eu fiz. Foi aulão, não foi? Foi. Eu Foi fiz, daquelas. Mas teve foi um aulãozinho desse aqui, um aulão só, né? Grandão, né? Isso. E eu perdi. Quando eu fui É que fazer a tem inscrição, dois. tava perto do dia, eu fui fazer a inscrição. Quando eu vi que não tinha mais, né? E a Aí eu gente fiquei, tem limite também de alunos, acho que é máximo 30. eu fiquei numa tristeza só. Ah, que pena, Mas você tem mas alguma dica pra gente antes, assim, ó, dar uma pesquisada? Porque eu tava é, muito precisando. Pelo menos é, assim. então, é assim, é esse olhar que a gente conversou hoje, né, em relação à Uhum, montagem de looks. Olhar esses truquezinhos, né? Então, para onde eu uhum, direciono o meu olhar? Quando eu ajusto um look na minha cliente, para onde está indo o meu olhar? Né? Então, só de uhum, você começar a fazer isso, você já começa a montar os looks de um outro jeito. Porque às vezes a uhum, gente, né, coloca e tá, mas e aí, né? Como que tá a proporção? Observa, mudou a proporção? Tá chamando atenção uhum. para qual ponto do corpo da minha cliente? Eu precisava saber, sabe o quê? Se você tem alguém assim, que faz tutorial, alguma coisa assim, é mais no sentido de como utilizar o lenço, né, os broches, porque a gente sabe que a gente cria, mas às vezes olhando uma pessoa fazer, a gente também se olha aquilo ali e daquilo ali a gente começa a tentar fazer também, né? A gente se inspira naquilo e faz o que é nosso também, que a gente consegue fazer dentro do que a cliente precisa ou a gente acha que vai ficar bacana, né? Aí eu queria ver se você tem pelo menos assim, algum Instagram ou alguns tutoriais de meninas que fazem isso, para pegar ideias Tem a mesmo. Porque eu Mari, uma amigona minha, que ela, o Instagram dela, acho que é Eugênia, que ela tem Eugênia. vários videozinhos que ela trabalha com lenço, tá? Ela é incrível, uma super Ah, tá. querida. Inclusive no aulão de looks eu indico ela como referência para as meninas darem uma olhada. Indica Uhum. sim. E depois dá uma olhada lá. Bom, meus amores, Eugênia. é isso. Deixa eu ver Obrigada. se tem mais alguma. Mais, Gina, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que eu já respondi, né? A dúvida da Keila. A Keila já saiu, Keila tá aqui. Keila, já respondi sua dúvida? Eu não lembro. Minha dúvida sempre é marcar cintura quando tem barriga muito volumosa. Se a cliente quiser cintura, como? Se a cliente quiser marcar a cintura, você observa se a cintura dela é alta, é média ou baixa. E aí, você vê como que tá a saliência da barriga dela, ela quer marcar a cintura. Você vai ver se você, de repente, vai marcar um pouquinho mais para cima, tá? E deixar um tecido mais fluido embaixo, para que não marque tanto a barriga. Então, você tem que fazer esse estudo aí da cliente, tá bom? Então, você pode trabalhar também marcando a cintura embaixo, jogando uma terceira peça em cima, tá? A Lena, qual o seu Insta? Ah, as meninas já passaram. A Gé, adorei a aula. Maravilhosa, obrigada. Aquela já escrito nesse curso, ansiosa, tecido mais fluido embaixo. Isso, porque aí ele não marca, tá? Você pode trabalhar com tecido mais fluido ou um tecido médio, mas se você trabalhar com tecido muito encorpado, ele vai dar muito volume, tá bom? Andréia, adorei a aula. Que bom, meninas. Obrigada, viu? Bom, uma palavra, por que que valeu a pena estar aqui Tirar a hoje? foto, hein? É verdade, foto. Porque sempre vale a pena a aula com a Juliana. É um Ah, espetáculo. obrigada, minha querida. Eu tô seguindo a Ju já. Ju, repete de novo da sua amiga. O seu eu já achei. O Acho que é Instagram da eu, sua amiga. Eugênia, se eu não me engano. Junto? Tudo Eugênia. junto? Depois eu mando lá no grupo porque eu não lembro agora, mas Tá tenta ótimo. aí. Tem um É, monte aqui. eu mando lá no grupo para vocês depois. Markelly, por que Tá que ótimo. valeu a pena estar aqui hoje? Meu Deus, que internet. Porque, olha, deixa eu pensar aqui alguma coisa interessante que eu gostei mais, assim. Porque eu consegui ter um olhar com relação às peças, né, para eu poder trabalhar as peças de roupas e enxerguei um pouco mais essa questão de como eu posso trazer um diferencial no atendimento com essas mulheres, inclusive para mim também, porque
querendo ou não, a gente tem algumas coisas que a gente também quer esconder, que a gente Com quer evidenciar, certeza. né? E eu acho bem bacana isso, eu gostei. Legal, obrigada. Lude, por que que valeu a pena estar aqui? Você está sem microfone, deixa eu abrir aqui para você. Peraí, Lude, a gente não está te ouvindo. Esse curso. Agora foi. Excelente conteúdo, parabéns. Obrigada, Lude. Sharon? Eu acho que lidar com o público plus size é sempre um lado que a gente lida muito com o psicológico da pessoa também, né? Então, a gente aprender um pouco mais sobre esse estilo de corpo e como lidar é realmente um diferencial, é um diferencial. Obrigada, Sharon. Lena? Eu achei sensacional essa abordagem anti-harmonização, porque cada vez o que a gente vê mais é essa busca pela harmonização e para deixar todo mundo igual. Então, eu achei assim sensacional poder trazer isso para as minhas clientes de que, olha, não é porque você é gorda que você não pode usar isso, que você precisa estar alongada, você usa o que você quiser, o que você se sentir bem. Então, eu amei assim essa abordagem, adorei as referências das influências e de livros, vou procurar depois no e-book. E adorei, acho que falta mais disso, sabe? De gente que queira quebrar os padrões e incentivar corpos normais, que é o que tu falou. O diferente é que é o normal, porque o que existe na mídia não é o normal. Então, assim, amei Com mesmo. certeza. E isso vale até pra gente, né? Pra gente se É, sentir mais confortável com o nosso próprio corpo, né? Cada Sim, uma com de nós tem as suas certeza. questões, né? Gente, eu tô Lógico. no padrão, eu sou super magra. E pra mim isso sempre foi muito ruim. Eu nunca foi algo fácil. Eu era o contrário, né? Eu era aquele tipo de pessoa que vestia duas calças, que não usava shorts. Hoje eu já me libertei disso. Eu sou magra mesmo, não tenho peito, tá tudo bem, sabe? Assim. porque no Mas foi Brasil todo um ser muito magra processo. não é padrão. No Brasil ser É muito magro verdade. não é padrão, porque o padrão é o corpão, então, tipo, É, ainda é um típico bem mais específico, mas acho aquele livro, O Mito da Beleza, sensacional, Ele é assim, incrível. tipo, nossa, esse pra, livro é sim, até para maravilhoso. recomendar Com para as certeza. clientes plus size e tal, porque é difícil. A minha grande questão é que, pronto, essa minha cliente engordou muito nos últimos tempos, então é difícil essa coisa de você se aceitar nesse novo corpo, né? Porque a gente fica pensando no como eu era antes, e é igual com envelhecer, parece ruga e ai, mas o meu corpo não era assim. Então, assim, é difícil. Mas é Desafiador. legal falar sobre isso, enfim, a perceber essas novas abordagens. Agora eu tô doida pra fazer o curso de morfologia, Então já vou me venha inscrever. fazer. E, gente, tragam esse discurso nas redes sociais de vocês, né? Tragam essa pauta, postem Aí eu conteúdo trago. sobre isso, Já Eu ótimo, trago falem pra sobre muito. vocês. isso. É muito importante, assim, para fazer as pessoas refletirem, né? Porque às vezes a pessoa tá tão dentro da casinha dela, sabe? Tá se sentindo tão mal. Aquela Letícia Muniz, outro dia, ela deu um puta de um depoimento, assim, sabe? Ela contou a história dela, várias pessoas, nossa, super me identifiquei. Então, assim, aproveitar que hoje a gente tem essa voz e realmente montar essa comunidade para que as pessoas se sintam mais à vontade com como elas são. Deixa eu ver que tem aqui mais Verdade. comentários. Eu vou comentar, aproveitar e pegar esse gancho aí. Não é Porque só. eu, antes da pandemia, né? Acho que algumas pessoas, eu acho que grande parte eu vi reclamando sobre isso, por ter ficado mais sedentário em casa, Uhum. ganhou peso. Eu ganhei peso e a minha roupa, assim, eu de uma hora para outra eu me assustei, porque minhas roupas não estavam mais entrando. Então eu precisei fazer. O que eu fiz? Em vez de eu me frustrar, eu levei isso até para minhas redes sociais e comentei. O que você pode fazer? Eu ajustei minhas calças, fui lá, aumentei a lateral, né, e tal, para dizer que você pode usar suas roupas e não você se frustrar porque você ganhou peso, né? Mas que você pode encarar esse novo corpo que você tem hoje, que você ganhou da pandemia, né? E pode usar a criatividade com as suas peças. E não ficar, nossa, vou ter que gastar de novo dinheiro, comprar roupas novas e ainda me frustrar porque eu não entro naquela calça que eu entrava antes, né? Então, assim, eu achei assim
uma forma que bacana de levar para as pessoas isso, porque eu senti que a maioria das pessoas que estavam, pelo menos na minha volta, estavam reclamando disso também, né? E eu achei assim que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça, o negócio tá tudo aqui dentro da cabeça. Se a gente ficar muito assim, bitolada porque o corpo é perfeito, a gente entra num estado de depressão e se sente inferior, porque a gente não tá no padrão. E eu achei bem bacana eu levar isso e o pessoal gostou, sabe? O pessoal gostou da criatividade, né? E da aceitação mesmo, Legal. porque eu sempre fui muito de academia, de fitness, e por motivo de trabalho e depois pandemia, eu parei total. Então, assim, a gente tem que pensar com outro olhar também, né? Porque não é porque hoje eu não estou nos padrões que eu vou estar fora igual vocês falaram, né? Fora daquilo que todo mundo quer. É o Né? Eu ideal, acho né? Que dizem que que é é o o ideal ideal. para todo mundo e tal. Você pode criar a sua beleza, você pode se enfeitar, né, com as suas roupas, igual com lenço. Olha que lindo que ela colocou um lenço aqui, que fica muito lindo. Você pode colocar acessórios que vão te enfeitar, você pode fazer um corte, um penteado bonito, porque se você não está satisfeita com sua barriguinha que cresceu, você pode subir mais, né? Igual as minhas calças, eu subi muito a cintura também. Eram todas baixas, eu ficava, olhava aquela calça que eu tinha engordado, eu ficava, nossa, que horror. Mas quando eu subi, eu falei, puxa, ficou tão bonito. Então, assim, é esse olhar que a gente tem que levar para cliente, né? De que quando você coloca uma cintura linda, nossa, como ficou mais elegante, né? A cintura mais para cima, em vez de você colocar lá no quadril, que às vezes você tá com um pouquinho mais de barriguinha, mas quando você sobe, você fica tão linda, você aperta a cintura, marca, fica tão bonitinha, fica a cintura mais fininha, o corpo embaixo você deixa mais soltinho. Então, achei super bacana isso, que já veio já com aquilo que eu já tô trabalhando na minha cabeça, sabe? Assim, de relação a padrão e a vestimentas. Muito legal. Eu Obrigada, Vilmar. TV, depois do curso de morfologia corporal, eu fiquei com aquele negócio de numeração, que aquilo já eu tinha recebido muita queixa de cliente, porque eu não vi, porque é um número maior que o meu, e eu mesma já tinha me deparado com essa questão, falei, gente, mas sacar desse número que eu vou, né, que eu estou usando esse número, e aí eu gravei, né, um IGTV só falando dessa questão de numeração, que não importa, que o que importa é vestir bem, né, é ficar bem, é você ficar feliz. Verdade. Você não vai deixar de comprar porque é um número acima daquele que você gostaria de estar usando. Então, eu gravei, gente. Aí eu falei, vou gravar, que estava inspirada, gravei, gente, mas olha, o retorno foi assim fantástico. Porque Fica, todo mundo tem esse problema com numeração. Todo mundo tem. tem. E depois compartilha lá no grupo. E eu abordo também. Hã? Depois compartilha lá no Eu vou grupo. botar lá o Instagram. Vou botar todo mundo. Eu Mas falo põe muito o também sobre a vídeo, questão de põe o vídeo envelhecimento. também. Mas eu Ju, consigo levar para o grupo o Eu acho que você vídeo? consegue compartilhar Compartilhar no Consegue. WhatsApp? o vídeo do. Copiar o eu, link. Vou botar. eu vejo que todo mundo os clientes, as pessoas, né, se conectam com essa mensagem, principalmente quando a gente parte do pressuposto que nós não somos um corpo, né? Nós habitamos no corpo. O seu corpo é uma Exatamente. casa que vai mudar de acordo com as necessidades. São aquelas mulheres que têm problema quando envelhecem, que entram em depressão, porque não acostumam com a nova casa. Então, a gente tem que levar muito essa mensagem de o nosso ser é muito além da parte que a gente vê, da comunicação não verbal. E a comunicação não verbal dá sempre para ser trabalhada. Então, eu acho que quando a gente vai com esse olhar, você sempre conquista pessoas que pensam como você e que conectam com a mesma necessidade, que é de se sentir amada e aceita pelo que é, não pelo o que parece ser, né? Eu vou muito nessa vibe do envelhecimento por conta da minha idade, que eu tenho 60 anos e eu tenho muitas seguidoras, tipo, nessa fase de vida, né, que é menopausa, que é envelhecimento. Então, eu vou muito nesses assuntos, eu questiono muito essa busca da juventude sem sanidade, de querer ficar com o rosto de 20 anos, sabe? Fica feliz com, sabe, são marcas da sua vida, foi de sorriso, de lágrimas, de sei lá de quê, de tudo que você passou, né? Então eu levo muito isso, demais, essa questão de primeiro essência, depois imagem, eu levo legal. demais. Isso é Muito uma ótima legal. forma de se posicionar Verdade. também no mercado, porque Eu tenho isso, muita as cliente mulheres dessa faixa sentem falta etária. desse acolhimento e, tipo, eu percebo que é,
geralmente existe esse estereótipo da consultora de imagem como sendo a padrão, que vai tentar impor ainda um padrão de Jovem. vestimenta. Então, acho, tipo, super E a interessante. jovem, né? É. Sim, tipo, aí com marca e não sei o quê. E, tipo, É. um padrão estereotipado que atrapalha a maioria das pessoas depois, tipo, a gente que quer seguir a profissão, mas que depois Gente. as pessoas percebem. Ai, desculpa, ela tem que sair. Vai, Ju, tem Não, que não só sair. por isso. Assim, adorei as falas de vocês, mas assim, já teve cliente que falou assim: eu Ah, posso é? fazer consultoria? A pessoa me perguntou se ela podia fazer consultoria. Sabe, gente, consultoria para todo mundo, né? Mas realmente eu Exato. preciso encerrar aqui, amei. Deixa eu só ler aqui. Vou bater a foto, Ai, gente. vamos lá. Tá todo mundo paradinho aí. Peraí, cadê o negócio? Ah, tá aqui. Vamos lá, eu não vou sair, vou. Pronto. Obrigada, Agora vamos lá Fê. no grupo botar Deixa eu só o ler list de aqui todo mundo. o comentário das meninas e a gente já encerra. Vou publicar. Andréia, meia aula. Keila, Tá. obrigada, linda. Tenho que ir, mas valeu a pena porque contigo sempre vale a pena. Muito conhecimento sempre. Obrigada, Keila. Andréia, meu microfone não está funcionando, mas pode dizer que precisamos ter um olhar mais humano para atender pessoas que não estão no padrão que a mídia e a sociedade impõe. Muito bem, meninas. Meninas, muito obrigada, viu, por essa troca. Foi maravilhosa, tá bom? Espero que vocês tenham Beijo, gostado obrigada, da viu? aula. Gratidão. E levem isso para as clientes de vocês, tá? E Foi qualquer ótimo. dúvida, estamos Obrigada. aí. Obrigada, meus amores. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo. Beijo.